Então, olá a todos, obrigado por estarem assistindo mais um Ouriz Mercados, o primeiro aí de 2025, né? A gente vem comentar um pouco sobre os fatos ocorridos em dezembro e discutir brevemente a nossa visão aqui de mercado para frente, né? Temos mais uma vez a participação do Luiz Azevedo, nosso estrategista aqui, Olá. gestor de renda variável, né? E para quem não me conhece, eu sou Paulo Minari, responsável pela parte de alocação, né, dos ativos onshore aqui na Ouriz. Dezembro foi um mês bastante particular, né, um mês de forte realização assim, nos ativos locais. Como principal evento, sem novidades, né, a gente já comentou um pouquinho no mês passado, houve uma decepção com relação ao pacote fiscal que o governo vinha prometendo para o mercado. Isso aconteceu na última semana de novembro, mas os ativos continuaram se deteriorando ao longo de dezembro inteiro. Tá? Então, em paralelo, né, a gente teve um mercado externo que já tinha antecipado muito um cenário mais otimista para os ativos antes da eleição, né? E pós-eleição a gente viu aí uma acomodação, né? Até alguma realização de alguns ativos, o S&P aí caiu em torno de 2,5%, mas o que é importante lá é que a atividade continua muito forte, a inflação, teve até um dado de inflação, né, e de emprego assim, que foi mais em linha com o mercado, porém são dados que são ainda muito robustos, assim, no lado demonstrando uma atividade ainda muito forte. Em conjunto com uma expectativa do governo Trump trazer alguns pacotes, né, mais estimulativos para a economia, né, a gente tem no mercado tem uma preocupação, né, com relação a uma inflação pressionada por mais tempo. Então, grande parte dos cortes que tinham sido previstos aí pelo mercado ao longo de 2024, né, eles saíram né, eles foram extraídos da curva, e aí o Fed, mesmo cortando 25 em dezembro, ele tem aí mais ou menos mais uma ou dois cortes embutidos ou esperados para esse ano de 2025, ou seja, um ciclo de corte de juros muito mais tímido, muito menor do que se esperava ali, talvez em meados, né, do ano passado, né? Já aqui no Brasil, né, dado essa piora, a gente vê ainda uma atividade muito forte, né, desemprego na mínima, né, a gente teve um dado de inflação recente, tá, muito com uma quebra, foi em linha com o esperado, porém a quebra dele traz algumas preocupações, principalmente quando a gente olha para o lado de serviços, né, a inflação de serviços estava muito comportada, mesmo com esse desemprego, a gente vivendo aí quase que o pleno emprego, e finalmente a gente vê alguns dados um pouco mais pressionados. Isso traz uma preocupação para como que a gente vai poder atuar aí para frente, né, nessa combinação entre uma política monetária bem mais restrita, porém uma política fiscal ainda muito incerta, indefinida, né, e a gente até num lado aqui um pouco mais pessimista com relação ao desenrolar dessa política fiscal. O Copom subiu 100 bips, né, um ponto percentual em dezembro, e já deixou contratado mais duas altas para as próximas reuniões, uma agora em janeiro, a outra em março, né? O mercado ao longo do mês, com essa piora de sentimento com o mercado local, levou as projeções de Selic, as expectativas de Selic para quase 17%, tá? Não me engano aqui, eu tinha até anotado, se não chegou a bater perto de 16,5% ali para julho, e até o fim do ano chegaria a 17%. A gente já vê uma certa acomodação agora entrando em janeiro, né? Mas tanto no juros quanto no câmbio. E acho que só para passar aqui até a palavra para o Luiz falar um pouco de bolsa, o BC passou a atuar fortemente no câmbio, né? Essa tem sido, né, uma situação que o mercado está acompanhando bem de perto. O BC usou um percentual relevante de reservas para conter as altas recentes, né? O fim do ano já existe uma certa sazonalidade para remessa de dólares, né, para o exterior,
mas em conjunto com isso foi observado sim uma remessa adicional relevante, tá, de pessoas físicas e jurídicas, né, e o Banco Central aqui entrou atuando de forma direta, né, provendo liquidez para esse mercado. Então conseguiu, né, o dólar aí fechou o mês nos 6,17, se não me engano, exatamente, subiu mais de 3% no mês. No ano, tá, foi uma alta de 21%, então a gente foi uma alta expressiva, né? Foi uma das piores moedas aí ao longo do ano, mas o BC conseguiu segurar um pouco esse movimento, o câmbio chegou um pouco acima de 6,20, até perto de 6,30, né, em alguns dias, mas quando o BC atuou, ele deu alguma certa recuada. Um ponto para monitorar daqui para frente é como que essas saídas, né, essas remessas vão acontecer ao longo das próximas semanas e meses, né? Se foi uma questão mais sazonal ou de fato é uma busca por uma proteção, uma segurança numa moeda mais forte, tá? Então, Luiz, nesse contexto, né, que a gente vive, né, de uma reprecificação importante dos ativos brasileiros, isso não foi diferente aqui na Bolsa local, certo? Não, Minari, não foi, né? A Bolsa sofreu um pouco essa abertura de juros, tanto aqui, especialmente aqui, mas também lá fora. O Ibovespa caiu 4,28%, o índice Small, que é mais concentrado em empresas mais ligadas à economia local, menos exportadoras, menos empresas do setor financeiro, caiu 7,8% no mês, né? Com isso, na hora que a gente olha a fotografia do ano, né, o desempenho da Bolsa foi bastante fraco, né? O Ibovespa caiu 10,3%, né? Isso considerando que uma das principais empresas do índice, a Petrobras, teve um desempenho forte, né? Subiu acima de 15% no ano, né? Senão a queda teria sido ainda mais acentuada, né? E o índice Small, né, como eu falei, né, tem empresas até um pouco mais alavancadas do que o próprio Ibovespa, caiu 25%, ou seja, foi um ano bem fraco das bolsas locais, né, dos índices locais, isso especialmente acontecendo, né, nos últimos 2 meses, novembro e dezembro, atribuído, né, toda, né, essa dinâmica de mercado, né, dólar valorizando, curva de juros abrindo, expectativas de inflação também se deteriorando, né. A gente pode ver isso também, né, pelo fluxo, né? No ano, o investidor estrangeiro teve um saque líquido aí no mercado secundário pelos dados da B3 de 32 bilhões de reais, né, a despeito até de uma leve entrada em dezembro. E nos dados da Ambima a gente vê os fundos de ação, né, local com saques próximos de 10 bi, né? Então, realmente tem um fluxo de investidor institucional, investidores grandes saindo, né? E a contrapartida é um pouco o varejo, que é net comprador, e as próprias empresas fazendo programas de recompra, né, dado o valuation mais baixo, né? Então a fotografia exige uma certa cautela, né, pela deterioração dos indicadores macroeconômicos, né? E nessa linha, né, a gente até reduziu um pouco a exposição líquida de bolsa, né, fazendo um movimento de proteção, né, vendendo mais ou menos nos 122 mil pontos ali, né? 123 a gente... Exatamente. Isso não quer dizer que não hajam oportunidades, né? Então eu vou falar um pouco a visão um pouco mais para frente, aí eu posso falar o que a gente está vendo para a Bolsa, né? Obviamente que o macro exige cautela, como a gente tem falado, mas também a gente vê alguns ativos bastante descontados. Acho que vale a pena, né, de forma breve, a gente cantar um pouco ou falar, né, citar um pouco como que foi o ano, né? Acho que a gente começou o ano de 2024 com uma perspectiva de cortes de juros muito mais relevantes, né? Tanto nos Estados Unidos quanto aqui, né? Isso não se concretizou, pelo contrário, no Brasil até, né, a expectativa se inverteu e a prática, né, a gente viu que a necessidade de um aperto monetário foi muito maior, né? Então, isso é muito importante, né? Tanto o juro lá fora, que é a base né? A base é a taxa de desconto para qualquer ativo no mundo, e a nossa aqui tiveram uma mudança aí, quase um cavalo de pau ao longo do ano, tá? Então, isso tem um impacto importante, né, para os preços dos ativos, tá? Então, a gente
teve impacto muito relevante, né, por conta disso, nos títulos pré-fixados, nos títulos de inflação, né, então os títulos do governo, do Tesouro Direto, aí, vários com rentabilidade negativa no ano, né, por mais que a inflação tenha vindo um pouco mais forte, né, os títulos da NTNB começaram o ano perto dos 5,5% de taxa, tiveram títulos fechando muito perto de 8%, alguns mais perto de 7%, entre 7% e 7,5%, os mais longos, né, então é uma reprecificação importante para esse tipo de título, né. Quando a gente vem para os mercados aqui, a Bolsa, como o Luiz comentou, né, teve um mês ruim, um final de ano ruim, mas no ano ele caiu quase 10%, né, um small caiu mais de 20%, né, teve uma queda expressiva. Então, o dólar, como eu já tinha comentado, 21% de queda. Então, a gente teve uma dinâmica muito ruim para os ativos locais no ano inteiro e mais concentrado aí mais no final do ano essa piora, né? Por outro lado, né, os investimentos lá fora, dado que a economia foi muito mais forte, apesar dessa mudança, né, da política, da expectativa, né, da política monetária nos Estados Unidos, né, a atividade continuou muito forte, as empresas continuam com resultados muito fortes, né, e os ativos performaram muito bem, tá? Então, o S&P aí subiu mais ou menos 23%, depois de já ter subido mais de 20% em 2023, né? Então não é, né, comum altas subsequentes tão expressivas, né? O Nasdaq subiu 28% no ano, né? E a gente teve uma valorização muito expressiva do dólar frente a outras moedas do mundo, né? Então se consolidando como realmente uma economia que está crescendo muito acima da média global, né? Então o que estão chamando do excepcionalismo americano, né? Assim, da economia americana. Subiu quase 7% contra as outras moedas de países desenvolvidos, né? Se a gente for olhar, o dólar, né, euro, bateu 1,04, né? Assim, é um patamar ali muito perto, né? Muito baixo comparado com a história, né? Mostrando que os Estados Unidos está com uma economia muito mais saudável do que a economia europeia, e aí você pode fazer esse paralelo com várias outras economias. Então, foi um ano onde a expectativa é que seria um ano melhor para os ativos, né? De fato, isso aconteceu nos Estados Unidos, mas não aconteceu em muitos lugares, principalmente no Brasil, tá? Esse ano a gente começa, né, com os ativos brasileiros já bastante depreciados, né? Então, que é o ponto do Luiz, né? Isso traz oportunidades, com certeza, quando a gente olha para um horizonte mais longo, né? Onde a gente sai um pouco do ciclo político e olha para o ciclo dos ativos, né? Então, a gente hoje montar um programa de aposentadoria, né, para se aposentar com juro real de 7%, acima de 7%, é muito melhor do que se a gente tivesse com juro real de 5%, 5,5%. Pode ser que isso não se reflita em resultados no curto prazo, né? Mas o ponto de partida é muito bom, é muito melhor, tá? E esse tipo de ativo, ao nosso ver, né, a nossa opinião, é que, além de tudo, ele te traz uma proteção muito importante para caso a gente tenha um problema maior, de fato, fiscal, né? Que é uma grande forma de você vai dar um calote velado, assim, meio nesse endividamento que está crescendo aqui do país, seria via mais inflação, né? Então, ter um título que já te paga uma taxa pré-fixada mais o IPCA que for, nos parece, assim, uma parte importante de um plano, né, de investimento para uma família, né, para uma pessoa, né, um investidor. Então, sim, a gente ainda está um pouco subalocado nessa classe, a gente tem vencimentos mais curtos, mas é um mercado que a gente tem monitorado de perto, né, e discutido muito, né, tentando olhar num horizonte um pouco maior com os nossos investidores sobre essa parcela da carteira, tá? Acho que é um pedaço, sim, é um ponto assim de atenção, né, para a gente refletir aí nos próximos meses. Quando a gente olha para, né, como a gente falou, a bolsa, né, não teve uma performance boa. O Luiz vai comentar um pouco aí a perspectiva dele para frente. E aí outras classes, acho que são importantes aqui destacar, a gente teve uma boa recuperação da indústria de multimercados, tá? Na média, não foi um resultado brilhante, tá?
mas pega os fundos que a gente aqui mais confia, que a gente tem algum tipo de posicionamento, eles fecharam o ano bem, tá? Pegaram uma boa recuperação nesse segundo semestre, tá? Assim, na média, ali 140, 150 do CDI, tá? Para um ano que o CDI já foi gordo, né? E aí acho que uma classe para a gente olhar também, monitorar de perto, comentei acho que brevemente no mês passado, é a classe de fundos listados, fundos imobiliários, tá? Acho que aqui é uma classe que sofreu bastante, a gente fez alguns podcasts falando disso, né? E a gente acha que tem aí algumas oportunidades olhando para frente. Óbvio que ela precisa, a gente se preocupa menos com o macro para essa classe, tá? Porque é um pouco mais previsível do que o resultado das empresas, né? Ainda mais se a gente estiver falando de ativos de boa qualidade, né? Porém, ela depende um pouco do juro parar, né? Ou achar um patamar aí, né? Ou se estabilizar em algum patamar, né? A Selic, essa expectativa de Selic subindo indefinidamente, não, com certeza não vai ser ruim, não vai ser bom, né, para essa classe de ativo, tá? E a gente sempre tem mantido aqui, acho que é um ponto importante, uma posição comprada no dólar, né? Essa diversificação no dólar, ela é uma posição que a gente vê no longo prazo sim como uma oportunidade, né, de diversificação e inclusive de apreciação, porque a gente consegue hoje taxas de retorno interessantes em investimentos no exterior também, né? Então ter o dólar mais também é uma parte importante do planejamento de uma carteira, né, de médio e longo prazo. Com juros altos lá fora ainda. Né? Com juro alto e que parece que vai ficar alto por mais tempo, né? Então, acho que assim, tentei passar aqui rapidamente por algumas das classes de ativos, né? E aí acho que você passar aí para a gente encerrar, Luiz, o que é sua perspectiva para a Bolsa. Então assim, a gente iniciou o ano com uma certa cautela, né? Nessa leitura de que a deterioração fiscal pode continuar, a gente não sabe se já foi o fundo do poço em termos de abertura de curva de juros, e obviamente que o ambiente de Selic mais alta, né, traz também uma perspectiva, primeiro, né, de um fluxo não muito promissor para a Bolsa, né, o custo de oportunidade alto na renda fixa, e algum risco de deterioração de expectativas de lucro das empresas por conta de uma despesa financeira maior e a própria desaceleração da economia que pode seguir, né, com uma política monetária mais austera, né? Por outro lado, né, tem muita coisa que já está no preço, né? Então, quando a gente olha a Bolsa hoje, né, o índice Bovespa está com um valuation aí abaixo de 7 vezes lucro, né? Com uma perspectiva de dividendo para 2025 de 7,5%. Né? Então, ele até conversa um pouco, né, com uma taxa, né, de juros, com uma B aí pagando 7,5% numa curva mais longa. Né? Então, o dividendo que você vai ter dos ativos do índice Bovespa mais ou menos conversa aí com o juros real que a gente está vendo no mercado. Então, acho que se a gente olhar, né, alguns ativos na Bolsa de qualidade, né, que conseguem se defender um pouco mais no cenário de alta de juros, por exemplo, os bancos, né, a gente vê bancos pagando um dividend yield acima de 10%. O Banco do Brasil deve pagar acima de 10%, talvez 12% ou 13%. O Itaú está projetando 9% aí pelo consenso de mercado. Mas eu acho que você deve ter uma distribuição adicional aí complementar ao lucro de 2024, no início agora de 25%, e esse yield pode passar também de 10%. Então, nomes de qualidade que devem ter um lucro crescendo igual ou acima da inflação aí no médio e longo prazo, com yields aí próximo de 2 dígitos, né? Também alguns papéis, né, de serviços públicos, telecom, ou pagando dividendo de 2 dígitos, ou com uma TIR esperada na casa de 12%, 13%. Então, a Eletrobras é um nome que a gente gosta ainda, que a gente tem nos nossos portfólios. Então, assim, a gente ainda vê na Bolsa algumas oportunidades, porque, obviamente, essa deterioração do preço dos ativos trouxe, né, uma queda dos múltiplos negociados, né, tem alguns papéis que geram caixa, né, que não estão tão alavancados, que devem ser menos sensíveis aí, em termos de deterioração de expectativa, mesmo num ambiente difícil que a gente tem desenhado aí, com uma curva de juros longa, tão aberta, e com uma expectativa de Selic crescente aí por ainda mais alguns meses. Acho que só para complementar aqui, trazendo para o mercado de crédito,
eu comentei brevemente mês passado, mas acho que é uma orientação para os investidores, que é uma lição de casa que a gente faz aqui constantemente, mas num contexto atual a gente está dando uma ênfase maior, é de olhar se na parte de crédito, né, a gente está em empresas saudáveis, que tem espaço para passar por um momento, né, de juro mais alto por mais tempo. Tá? Então, se a gente continuar, não tiver nenhuma mudança expressiva no cenário, né, como é que uma empresa que capta ali a CDI mais 1, mais 2, mais 3, né, como é que ela reage, como é que o resultado dela reage, né, fazendo projeções, inclusive, de que em algum momento é esperado que com essa Selic mais alta, a atividade passe a ficar mais frágil, né? Então, você vai ter a despesa financeira alta ou crescente até, né, com essa Selic subindo, e os resultados, o faturamento, em algum momento tendo algum tipo de queda, né, de redução, né, que ainda está, o top line ainda é forte, né, porque a economia está crescendo, tem um carrego alto, de PIB alto para esse início do ano, né, vindo do ano passado. Então, esse é um trabalho e uma sugestão para todos os investidores, e que a gente pode ajudar muito de analisar os nomes que tem na parte de crédito, né? Tem empresas alavancadas que vão ter uma dificuldade muito maior em setores que são mais cíclicos ou mais dependentes de juros também, né? Então, a gente está fazendo um trabalho profundo na nossa carteira, revisando isso, comprando títulos mais curtos, né, para ficar mais defensivo no momento que a gente deve continuar vendo, ou até deveria acontecer, uma ampliação de RJs, de, né, empresas com algum tipo de renegociação, algum tipo de dificuldade, tá? Então, uma mensagem aqui final, né, isso. Mas o que eu queria mesmo era agradecer, né, a parceria aí com quem assistiu a gente em 2024, né? Agradecer o Luiz, aí, que tem sido parceiro aí do nosso Ores Mercados mensal. E desejar a todos um ótimo ano, né? Apesar do nosso cenário ainda complexo aqui, sempre é difícil o cenário, a leitura do cenário, né? Mas desejar a todos um ótimo ano, um 2025 aí abençoado para todos. Bom 2025 e até a próxima, pessoal. Até a próxima.